Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 252. Estou aqui com Wesley Neto, torcedor do Burnley, administra a página Burnley Brasil, um cara que eu conheci há pouco tempo, e aí eu tô fazendo uma escada de torcedores. Eu já gravei com o Everton, com o André Everton, na verdade, torço pro Everton, que é o meu time da Inglaterra. Gravei recentemente com o Lucas também, que é do Norte Brasil, que tem uma história incrível com o time, e aí eu caí de paraquedas também no Wesley, que é torcedor do Burnley, e eu tô muito feliz em recebê-lo para ouvir um pouco da história dele. E Wesley, se apresente para quem não te conhece, mano, fala quem você é e muito obrigado por aceitar meu convite. Rapaz, primeira vez que eu participo de um podcast, né, para falar sobre esse time de futebol modesto, um dos times, né, do futebol inglês aí. Já temos aí um tempinho aí acompanhando o Burnley, já temos aí uma página, já temos aí quase 3 anos já de página. A gente começa aos pouquinhos ali e tal, quando vê já tá tendo um hábito ali de criar o conteúdo, o pessoal tá engajando, né. Eu sou daqui de Cuiabá, né, Cuiabá, Mato Grosso, tenho 27 anos. Às vezes o pessoal fica assim, pô, cara, você fica aí criando conteúdo do Burnley, não tem o que fazer. Pelo contrário, na verdade, né, aqui eu sou chefe de marketing de um órgão aqui do governo do estado de Mato Grosso, então a gente tem muito trabalho, né, pelo contrário, é muito trabalho, e aí a gente usa aí o Burnley pra estar criando um conteúdo ali e tal, como um hobby, né, uma distração, e algo assim que eu gosto bastante. Temos um grupo do WhatsApp nosso, né, Burnley Brasil, nós temos aí 30 pessoas aí no grupo. Da hora. Eu administro um grupo de um time que eu torço aqui de Rio Branco, que é o Atlético Acreano, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Só tem 4 pessoas, eu e mais 3. Então, não, eu tenho muitos. Há um tempinho atrás, eu tinha um caderninho que eu desenhava todos os escudos de time. Uhum. Aí no Acre tinha o Atlético Acreano, tem parece que o Rio Branco também, né? Rio Branco. O do Atlético é um losango, né? É bonito. E os 2A, né? Brabo. Vai jogar a segunda divisão agora do estadual, mas eu não quero pensar nisso agora, né? Que é algo que eu quero pensar mais pra frente. E, cara, a gente conversou um pouquinho em off, né? Te explicar um pouco como é que funciona o Plataforma, que é esse programa que você está participando. O Plataforma ele foi criado em 2019 com a ideia de ser um lugar de ouvir histórias, né? De contar histórias. Eu sou um cara que eu cresci assistindo Marília Gabriela e ouvindo rádio. Então eu sou muito apaixonado por isso, por conexão, ouvir e como as histórias elas têm poder, né? De transformar pessoas, e toda vez que eu escuto algo que me conecta de alguma forma, eu quero saber mais, enfim. E o nome Plataforma é sugestivo, né? Porque é numa plataforma que a gente coloca coisas, né? Eu dou sempre o exemplo da mesa, né? A mesa é uma plataforma que a gente coloca prato, né? E em uma refeição acontecem várias coisas e tudo mais. Para começar o nosso bate-papo, quem é o Wesley, né? Onde nasceu? Você já falou que é de Cuiabá. Onde nasceu? Como é que foi a infância? Até chegar o momento que você começou a se interessar pelo Burnley. Aí na medida que você for contando, né? Se tiver alguma coisa que eu queira aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda, beleza? Essas perguntas eu gosto bastante, assim, porque a gente fica pensando, pô, será que eu conto toda a história ou conto por partes, né? Mas no fim das contas, a gente sabe as partes importantes, né? E o que falar. Bom, eu sou daqui do Mato Grosso mesmo, né? Cidade de nascimento, nasci aqui, cidade de Brasnorte, onde eu nasci. Minha história de vida se passa em outra cidade, ali em Alto Paraguai, desde 2005 até 2015, eu morei em Alto Paraguai, né? Ali, uma cidadezinha bem pequena, né? Mato Grosso mesmo. De Mato Grosso, bem pequena mesmo, lá tem 8 mil pessoas. E aí, assim, de forma geral, cara, a gente via futebol, né? Passava no Globo Esporte, quem nunca, né? Globo Esporte, pá. Hoje os gols de Manchester United e Tottenham, 2-0, não sei o quê. Era que eu vi que a gente conseguia ver, porque na época a gente não tinha TV parabólica, né? E só via pela Globo, e o máximo de futebol europeu era por isso aí, né? Não tinha acesso a uma ESPN, a um Premiere, alguma coisa do tipo assim, ou Sport TV, a gente não tinha. Aí via assim, a gente não tinha internet em casa, tal, não tinha computador. Essa era a realidade. Aí cresci ali do 2005, né? Eu tenho 27 anos, sou de 98, mas eu já tinha 7 anos, 2005, até 2015. Aí, em 2016, eu vim pra Cuiabá pra fazer faculdade pra cá. Aí, nesse período, tal, pra você que 2016, 17, 18, eu não acompanhava muito futebol inglês, assim, né? A gente sabia, né, dos grandes times, Arsenal, Manchester United, City e tal. A gente sabia toda essa história aí. Mas, ali no meio de 2019, eu fiquei, quer saber de uma? Bora dar uma atenção um pouco pro futebol europeu, né? Todo mundo fica falando, mas bora ver o que é isso aí mesmo, né? Bora acompanhar de perto. Aí tava acompanhando algumas tabelas, assim, do campeonato italiano, campeonato inglês,
né? Campeonato francês, a gente ficava ali acompanhando. E é aquela história, né? O cara não tá ali no dia a dia, mas tá sabendo o que tá acontecendo. É igual o cara que fica olhando o seu status. Ele não conversa com você, não manda mensagem pra você, mas tá ali todo dia vendo sua vida. Exatamente. Aí, cara, eu sempre gostei, assim, de ver... Sabe, eu sempre gostei de ver gente ganhando, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje no futebol tá bem claro essa questão do dinheiro, né? Quem tem muito poder aquisitivo, às vezes não, às vezes sim, realmente, o resultado é determinado por isso aí. Então eu vi os times da parte de baixo da tabela do campeonato inglês, né? Eu ficava assim, caraca, velho. Aí eu ia lá olhar o valor de mercado dos times, quantos que ia de direito de TV, não sei o que. Cara, é uma grana pesada, cara. É uma grana pesada. Mas você ficava tipo assim, pô, por que esses caras estão aqui na última colocação, não sei o que, né? Mas é que o campeonato é muito competitivo. O campeonato inglês é muito competitivo, muito pesado, né? E aí eu comecei a acompanhar esses times assim, né? Que caía, subia e tal. Mas isso eu posso afirmar. Desde quando eu comecei a ver o campeonato inglês, eu olhava o escudo do Burnley e ficava, cara, bonito esse escudo, cara. Legal, massa. E aí eu vi alguns jogos soltos assim, né? Ali em 2019, aí teve pandemia e tal, né? Sem torcida. Inclusive, teve um jogo sem torcida ali, acho que era 2019, 2020, era uma coisa assim. Tava um período bem ruim. Que o Burnley ganhou de 1-0 do Liverpool, na casa do Liverpool, com gol de pênalti, né? Do Ashley Barnes. Então são jogos. Um gol de pênalti. Então são jogos assim, né? Que vai marcando, aí você vê um jogo aqui, legal, a cor da camisa, que camisa legal, essa cor, pá. Me identifica, aí você fica, mas por que você gosta? Tá, mas é as mesmas cores do West Ham e do Aston Villa. Mas por que você gosta do Burnley? Porque é diferente, né? O escudo é diferente, a cidade é totalmente diferente, são histórias diferentes, assim, e tal. E o povo, normalmente, as pessoas gostam, futebol bonito, futebol de drible, de lençol, não sei o quê. Mas eu já sou pelo contrário, assim, né? Eu sempre gostei, assim, do futebol do time guerreiro, que não tinha muita habilidade, jogava ali na defesa, jogava no contra-ataque, ia pra cima, segurava, achava um gol, pá. Eu gostava de ver é igual aquela coisa, Davi contra Golias, não tem? Sempre fui torcer pros times do Davi, assim. O improvável. Então, do improvável, assim. Alguns momentos deu certo, né? Esses jogos, assim. Então, isso foi chamando a atenção, o estilo de jogo do time, né? Mas a temporada que eu acompanhei, assim, vamos dizer assim, da metade pro final inteira foi da queda, né? 21, 22, que o Burnley caiu. Né? Aquela temporada eu acompanhei ela inteira. Foi uma queda, assim, bem... Sabe como? Tinha jogos que dava pra ter ganho, empate com o Norwich, derrota pro Norwich, né? Jogos assim pontuais que no final das contas caiu lá por 2, 3 pontos, sabe? Aquelas coisas assim que parece que quando tem que cair, cai mesmo, entendeu? E aí foi na reta final, empatou com... Achei até engraçado nessa reta final, teve um jogo com o Aston Villa, que foi 1-1. Gol também de pênalti do Ashley Barnes, eu tava no trabalho, né? Aí tava acompanhando pelo celular, assim, saiu o gol, tava no trabalho, eu gritei gol! O pessoal tomou um susto, cara. E aí ali no finalzinho ali em novembro, né, 22, eu fiz uma busca pela internet, né, pra ver o que tinha de pessoas daqui do Brasil falando sobre o time, né. Encontrei no antigo Twitter, tinha lá uma página, o Burnley Brasil, tinha essa página, administrada pelo Fernando. O Fernando é um dos pioneiros aqui também da página, fazia ali os tweets, né, sempre, lá no Twitter. E aí eu entrei em contato, tal, perguntei se tinha grupo do WhatsApp, tinha uma página do Instagram que tava parada, tinha lá 6, 7 postagens. Aí, ali em novembro de 2022, eu peguei a página, estamos até hoje com a página. Achei até legal que teve um jogo, antes de eu criar a página, praticamente, antes de eu estar movimentando na página, teve um jogo Burnley e Blackburn Rovers, né, que apesar do resultado ser o mesmo quase sempre, só que, cara, é muito emocionante ver esse jogo, cara. É sério, quando tem esse derby, é massa, o dia fica diferente, é massa. Tem gente que, nosso país aí tem muita gente, mas tem gente que não acredita, né, como assim, né, cara, os caras torcem pro time da Inglaterra, até tempos atrás que o Vitinho do Botafogo, o Vitinho que tá no Botafogo era do Burnley, aí o canal do TF
um botafoguense que tem aí, é bem conhecido pra caramba do Botafogo, ele pediu lá pra eu criar um vídeo lá, tal, fizemos uma collab, aí os caras, cara, tem hora que eu racho de rir com os comentários do cara, velho. Aí um cara comentou assim, pô, cara, velho, mas como assim? Você é brasileiro, torce pro Burnley? É como se fosse um cara de Londres que torce pro Juventude. Boa comparação. Tem uns comentários assim que eu me amarro, velho. Na moral, tem uns que acham, sei lá, demais, assim, mas tem uns que eu, cara, que eu... Aí criamos uma página, acompanhamos a Championship 22 e 23, né? Tivemos uma terrível campanha na Premier League, né? Em sequência, que sai da Championship. Sim. Cai de forma, assim, sem dignidade, né? Lamentável, porque o nosso time, o campeonato é muito assim, cara, bobeou, dançou, então não tem como. Além do campeonato ser muita correria, muito físico, muita intensidade, tem isso aí, se você não soma pontos, cara, o campeonato é complicado, mas caiu, né? Uma campanha vergonhosa, essa que é a verdade, assim, muito por tentarem colocar um estilo de jogo que não era do clube, né? E não só isso, entender também que apesar do time ter dinheiro, né, que, pô, se não tiver dinheiro não joga esse campeonato, mas o elenco é limitado, né, cara, não tem como você tentar sair de peito aberto contra Tottenham, bem que o Tottenham, né, mas assim, não dá, cara, não dá, tem que ali 60% tentar jogar linha baixa, mas o Kompany tentou implementar um estilo de jogo que ele achou que poderia ser possível, mas não foi, né? Caímos de forma vergonhosa, vexatória. Jogamos a Championship agora, né? Fizemos aí 100 pontos. Tá certo que são 46 rodadas, mas, pô, é ponto pra caramba, assim, né? E tanto que o campeão, o Leeds United, também teve 100 pontos. Legal. Agora, assim, um pouco animado pra esse ano, um pouco animado, porque acredito que a diretoria possa ali entender que tem certas coisas, que tem certas ideias de jogo que não é possível de ser aplicada no momento pro time, né? O time tem que jogar em linha baixa, pô, tem que ter atacante alto, né? Tem que ter linha de defesa experiente, né? Senão não vai. E é isso, e um pouco animado, né? Até porque se jogar essa Premier League e cair, pô, terceira queda em sequência, cai, ou é complicado, cara, é complicado. Mas tô animado, né? Tô animado, assim. Alguns times aí na Premier League têm mostrado que tá, por exemplo, o Wolverhampton, assim, sempre o Wolverhampton tá jogando pra cair. Óbvio que, por exemplo, o Everton é um time, estádio novo, né, estádio chique pra caramba, né, acredito assim que não tem chance de cair, mas todo ano eu digo que o Everton vai cair, todo ano eu falo isso. Mas assim, é um estádio novo, né, estádio novo, bonito demais, é a beira do rio, né, para a beira do rio, assim, estádio. Lindo. É muito massa, mas assim, pra mim o Wolverhampton, o Everton, o Sunderland, o Leeds e o Burnley são times que jogam por permanência, né? Talvez o Fulham ali, né? O Fulham, ele engata e chega na metade do campeonato, pé de marcha, não tem, entendeu? Mas acredito que possa ser minimamente o time ter um comportamento mais competitivo aí esse ano. Da hora. Então, só pra eu entender a linha do tempo, você começou a torcer em 2019 pro Burnley? Cara, por que acontece? Sim. Podemos afirmar que sim, porque apesar de acompanhar por cima, até porque era um período que eu tava bem assim focado em faculdade e tal, não tinha muito tempo, mas você sempre tá vendo a torcida, né? Vendo uma notificaçãozinha do Google aí e tal, um joguinho aí, basicamente isso aí mesmo. Certo. E como é que foi isso? Como é que você começou a torcer? Porque assim, eu sou torcedor de alguns times, né? Eu torço pro São Paulo Futebol Clube, é o principal, é o time de coração, é o time que eu torço desde criancinha, por conta do meu pai, da minha mãe, enfim. Aí torço pro Barcelona na Espanha, torço pro Everton na Inglaterra, e torço pra Fiorentina na Itália, e no Acre eu torço pro Atlético Acreano, né? E pra cada time que eu torço, eu comecei a torcer de formas diferentes. Então, por exemplo, o São Paulo é de berço, tá no DNA, o Barça foi por conta do Ronaldinho Gaúcho, a Fiorentina foi por conta do PlayStation 1, que eu joguei com a Fiorentina, amei a camisa, depois amei a cor, eu amo a cor da Fiorentina, e o Atlético Acreano foi por conta que fui pro estádio ver, jogar, e o Everton foi por conta do Richarlison, 2017. O Everton é o time mais recente que eu comecei a torcer. Todos os outros times eu torço já há muito tempo, já desde adolescente, né, mas o Everton é o time mais recente, e parei por aí também, já tá bom de time, já torço pra time demais. E pra você, como é que funcionou isso? O que te encantou no Burnley, assim, pra falar, caramba, eu vou torcer pra esse time? É o seguinte, aqui, pro seu azar, né, eu sou corintiano. Aí eu sempre ficava assim, né,
Porque aquela coisa que eu falei pra você, bora desbravar o que real. Fazer igual aquela vez o Santos e Barcelona, o Léo. Bora ver se esse Barcelona é tudo isso mesmo. Aí basicamente eu fui e falei assim, bora ver esse futebol europeu mesmo aí, né? Cara, o que eu posso dizer assim, em resumo, eu ficava assim, cara, eu tenho que torcer pra um time europeu também. Tem que acompanhar um time de fora. Eu tenho que acompanhar. Eu tentei torcer pro Arsenal, né? Não consegui. Tentei acompanhar jogos do Tottenham, né? Teve um período que eu tava jogos do Manchester United, né? Mas ele também é uma draga do caramba. Se o Manchester United, cara, pra mim é de 2013 antes, né? 2014 antes, bora colocar aí. É uma das histórias mais incríveis do futebol, cara. Nossa, assim, disparado. O Manchester United é uma das histórias mais incríveis, assim. Mas não pegou, né? Não pegou porque quando o cara torce pra um time, mesmo nas fases ruins, você tá sempre acompanhando todos os jogos. Se você para de assistir, você fica, você vê de uma, não é. Mas o Burby, cara, tem hora que eu acompanho mais jogos do Burby do que do Corinthians, então sábado de manhã, jogo e tal, tô aí acompanhando. Mas em resumo, cara, eu me identifiquei com o clube. Não vamos aqui, né, fugir da realidade, é um clube modesto, né, uma cidadezinha inglesa, tem todo ali um aparato ali de pessoas ali, da comunidade, que fazem parte do clube, tem toda uma questão de, tem o Burby tem muito essa coisa de ajudar a comunidade, entendeu? Essa coisa, assim, isso eu gosto bastante dessa simplicidade, sabe? Dessa simplicidade, assim, porque apesar dos clubes badalado tem, mas às vezes fica distante do torcedor, entende? Fica distante, assim. Aqui no Instagram, a filha do presidente, ela troca mensagem com a gente aqui, ela já morou em São Paulo, a Kyle Pace. Então essas proximidades, assim, a gente vai gostando, entendeu? Dessa modéstia, assim, tal, que eu gosto bastante. Nunca gostei de coisa muito badalada, assim, coisa de muito modismo. Então, pra minha personalidade, o Burby, assim, é algo que combina mais comigo, assim. Da hora, mano. Cara, eu conversei com o Lucas Latorre, né, que é o Norte Brasil, e a gente conversou um pouco sobre isso, sobre essa coisa de time que a gente torce, né? E a gente não escolhe time, né? Eu acho que time ninguém escolhe, assim. Eu fico meio assim pra quem diz que escolheu o time que torce. Eu acho que ninguém escolhe o time que torce, porque se escolhesse, como você falou, na fase ruim trocava, né? O São Paulo não tá jogando nada agora, eu vou torcer pro time que tá jogando muito, torcer pro time que tá ganhando, né? E não é assim que funciona, é coração, é paixão, né? E eu lembro, mano, a campanha de 2022 do Everton, 2021-22, né? Foi a temporada de 21 para 22, que o Everton quase cai e o Richarlison salva a gente. O Richarlison salvou a gente algumas vezes, né? Ele é meu maior ídolo no Everton. Cara, eu lembro, assim, pela primeira vez, assim, na minha vida, eu lembrar de sentir por um time europeu que eu sinto a vida toda pelo São Paulo. Assim, esse sentimento, assim, de agonia e sensação de alívio com o gol, sabe? Assim, cara, eu lembro quando o Richarlison faz o gol, acho que o jogo, acho que foi até contra o Wolverhampton, não lembro. Mas foi um jogo muito importante, se a gente perde, a gente estava quase rebaixado. E a gente vira o jogo, o Richarlison fazia os gols. E aí, quando isso acontece, e aí eu acho que o juiz dá uns 5 minutos de acréscimo, 6, sei lá, e bate aquele alívio, assim, eu falei, caramba, mano, eu torço muito pra esse time mesmo, cara, não é possível, eu torço demais. E aí você falou do derby, que também é um dos jogos que eu paro tudo, assim, quando é Everton e Liverpool, sabe? Eu não sinto nenhum ódio pelo time do Liverpool, nenhum ódio grande, assim, o time do Liverpool. Ganhar do Liverpool, pra mim, é uma coisa incrível, assim, sabe? E é algo que só o torcedor entende, só o torcedor se identifica. Só o torcedor sabe aonde que isso bate, assim, e o quanto que isso reflete também. Eu achei legal isso que você falou, cara, o lance da personalidade. Nunca tinha parado pra pensar sobre isso, se os times que eu torço tem a ver com a minha personalidade, mas eu acho que tem. Tem um pouco, sim. Até me veio aqui essa questão desses times que são badalados, assim, né, que chama muita atenção, né. Às vezes a gente quer ter uma vida mais reservada. Lembrei do outro jogo aqui, da Premier League passada, o Burnley contra o Luton Town, o Bruno Larsen meteu um gol de fora da área, assim. Na hora eu gritei também no trabalho, também, só pra deixar essa observação, assim. Mas, cara, veja assim que a gente não consegue falar assim, a partir desse momento, tá aqui assinado o contrato, sou torcedor desse time. Não, simplesmente a coisa flui, assim. É igual aquela história do cara que fica procurando forçar relacionamento com as pessoas. Não é assim, filho. O momento que for, você nem vai perceber, já foi e tal, se não der certo, faz parte, vai com outra pessoa. É assim que funciona. Cara, com futebol é um negócio muito forte. É muito forte. Porque, cara, o Disney Premium, R$65, cara. É um dinheirinho legal, né? Exatamente. E eu só assino esse negócio. O único motivo de eu assinar esse negócio é pra ver o jogo do Burby, cara. Só, entendeu? Vejo outras coisas ali, óbvio, né? Mas
porque eu tava cansado de ver link pirata, cara. Uma droga, doido, muito ruim. Uma droga Então, mesmo. uma droga. Na Championship mesmo, eu não entendo certas regras da Inglaterra, cara, de não transmitir certos jogos. Sei lá, é bem bizarro. Mas os jogos que, ainda mais Championship, pô, se não tiver um Disney Premium ali, pra ver algum jogo, não dá, entendeu? Porque vendo pirata é muito ruim, muito ruim. Então, o único motivo de eu pagar essa assinatura é basicamente pra ver esse jogo, cara. E a primeira camisa oficial minha é do Bury, né? Camisa oficial mesmo de time europeu. São coisinhas ali, detalhes, né? Que a gente vai vendo, vai gostando. Quando vê você tá acompanhando o clube, né? Às vezes tô aqui na TV aqui, tô lá no YouTube, do nada tá passando o time feminino, entendeu? Olho um pouquinho ali e tal. E é assim, é engraçado. E como nasceu a página, mano? Como nasceu? Você comentou um pouco, né, foi desse interesse de saber se tinha mais gente produzindo. Foi você que criou a página, ou a página já existia, você começou a fazer parte? Então, ali na minha procura ali em 2022, quando acabou a Premier League, ali 21-22, né, que acabou a Premier League. Uma curiosidade que eu lembrei rápido aqui, cara. Que impressionante, velho. O clube foi criado em 18 de maio. O meu aniversário é em 18 de maio. Da hora. Acho legal pra caramba essa coincidência, cara. Eu tava procurando, né, pra ver o que tinha de pessoal falando do time aqui no Brasil. Aí entrei no grupo lá do WhatsApp, né? Tinha o pessoal, né? Já tinha esse grupo. Inclusive o Fernando, ele acompanha o time desde 2029. Tá, desde 2009, né? Ele é de Minas Gerais, né? E aí tem o conteúdo. E aí tinha a página do Instagram que tava parada, tinha lá 6, 7 postagens, né? Perguntei pro pessoal quem tava mexendo, falaram que não estavam com tempo pra mexer, que se alguém quisesse pegar, pegava. Aí eu peguei a página, a partir de novembro de 2022 eu comecei a criar o conteúdo na página ali. Da hora, mano. Você falou do bagulho que achei interessante sobre acompanhar o time na Championship, né? Como é que você fazia no início, né, pra acompanhar o time, assim? Você consegue acompanhar todos os jogos, você tem uma rotina de jogos, porque eu acho que uma grande dificuldade pra gente que torce, por exemplo, eu torço pro Everton e pra Fiorentina. O Barcelona é de boa, a maioria dos jogos do Barcelona são transmitidos pela ESPN com narração brasileira. O Everton e Fiorentina não são todos, só quando é um jogo grande, tipo Everton e Liverpool, Fiorentina e Juventus, Fiorentina e Milan, Fiorentina e Inter, mas às vezes, sei lá, é Fiorentina e Gênua, Fiorentina e Sampdoria, raramente tem narração brasileira. Como é que você fez pra criar essa identificação, né, que é um bagulho também que eu acho que, pra quem torce pra esse time europeu, também tem esse lance, né, de criar uma identificação com o time. Assiste, beleza, conhece um pouco da história, dá uma pesquisada ali, mas pra torcida virar de fato uma torcida, tem que ter uma identificação, né, ali. Não sei se ficou clara a minha pergunta no que eu quis dizer. Você fala assim, no sentido de quanto mais jogos assiste, a pessoa fica mais ali por causa do clube e tal. Exato. Então, às vezes a gente vê uns jogos assim muito marcantes de cara, assim, né? E fixa muito isso aí. Por exemplo, eu trabalho das 8 da manhã até 6 da tarde, né? Lá aqui no órgão público. E aí, porque a minha demanda é muito pesada, de trabalho é muito puxada, cara, porque eu sou o chefe do marketing, então é muita coisa acontecendo. Mas apesar de toda essa demanda, eu tô sabendo que jogo que tá passando, né? E o resultado que foi, né? Por conta dessa demanda de trabalho. A questão de assistir os jogos da Championship, cara, nossa, muito ruim, assim, essa questão de como que eles fazem, sabe? Eu não entendo como que é vendido certos jogos pra ESPN transmitir aqui no Brasil, pô, às vezes tem lá 40% dos jogos que foram, sei lá, fixados em contrato, que são de times que estão na parte de baixo da tabela, entendeu? E às vezes o líder do campeonato não tem jogo por várias rodadas, sabe? Eu acho isso estranho, sei lá. Eu acompanhava bastante, né? Jogos assim por link pirata, né? Link gringo aí, que o pessoal ia mandando no grupo, eu ia lá pesquisava também, procurava um link, né? Mas depois eu assinei o Disney Plus, ou Premium, e aí a gente foi acompanhando os jogos que ia transmitindo, né? Às vezes botando ali no fone de ouvido ali, entendeu? Bota ali no foninho ali, tava aí trabalhando, tá escutando, né? Quando é narração brasileira. Eu mesmo assim não domino inglês assim para dizer que entendo toda a narração, né? O que interessa é a imagem, gol é gol, bola na trave, enfim. E alguns jogos marcantes, né, cara? Por exemplo, teve até um jogo legal nessa vez que o Bury 21-22 foi um 3-2 contra o Everton até. Então são jogos assim que marcam, né? Viradas, gols assim por exemplo, teve um jogo na reta final também contra o Watford nessa temporada aí de virada assim. Então esses placares são bem marcantes. E às vezes a própria derrota às vezes
vezes é marcante que você fica assim, você sente aquele negócio, entendeu? A derrota, às vezes, acho que isso é verdade, cara. Às vezes teve uma derrota e você fica, putz, cara, tô mal pra cacete, velho. O time perdeu, caiu, já era, então não tem chance mais de nada. Então isso ajuda na identificação, tanto vitórias, derrotas, assim. E é isso, né? Um pouco de cada coisa. Além de alguns jogadores, né? Óbvio, né, que as coisas mudam no futebol, as pessoas envelhecem e tal. Mas eu gosto bastante, assim, o Jay Rodrigues, né, que hoje foi pro Wrexham, é um dos maiores artilheiros vivos do time, né? Tem 70 e poucos gols. Tem um Ashley Burns, né? Eu gosto bastante do Ashley Burns, assim. Ele sempre dá uma cravada ali contra o Rovers nos jogos. Teve um 3-0 contra no derby. Em novembro, né? Em novembro de 22, que foi um 3-0 assim, cara, é muito massa, velho. Tá louco. Tipo, tá 1-0, beleza, gol, você comemora. 2-0, gol, você comemora. Cara, pode sair quantos gols que for, cara. Você vai comemorar vibrando gol louco sempre. Não tem como, cara. Clássico é diferente. Você quer ver outro time se lascando, cara. É muito massa, cara. Você tá maluco. É mais que uma vitória, né, mano? É algo a mais. Nossa, massa demais, cara. E aí isso é uma somatória de várias coisas. Mano, e assim, qual é o título? Óbvio, né? Se eu for perguntar qual o título que você quer ver o Burnley, provavelmente você vai falar uma Champions League. Mas assim, qual o título mais possível do Burnley ganhar que você gostaria de ver o time ganhar assim, que pra você seria uma puta de uma realização da sua vida? E aí eu já vou emendar numa outra pergunta. Eu não sei se você já é pai ou não. Não sou. Se você for pai, você vai passar isso pro seu filho, o Burnley, pro seu time? O seu filho cara, vai deixar ele no Brasil tem uma grande tendência de... Assim, óbvio, né? A gente ensina as coisas corretas, mas a pessoa tem liberdade para não torcer para o rival. Cara, assim, questão de título, por exemplo, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, Premier League, é algo assim que tá bem distante pra nossa realidade, assim, mas, por exemplo, uma Copa da Liga Inglesa, acho que é a coisa mais próxima, assim, que o Burnley tem de jogar pra tentar ganhar alguma coisa, entendeu? Porque o campeonato inglês é muito longo, né? Campeonato que cansa muito. Copa da Inglaterra tem time pra caramba, 700 times, time pra cacete, é muita fácil, é muita coisa. Então, acho que a Copa da Liga Inglesa é algo que o Burnley poderia chegar um pouquinho aí e tal. Mas assim, cara, hoje a perspectiva do clube é, assim, manter na Premier, entendeu? Assim, vamos pra Premier agora, 17º lugar é coisa de eu fazer festa, velho. Sério mesmo, ficamos, caramba, churrasco aí, reúne a galera. Nossa, cara, ficar na Premier, assim, é título pra nós, cara, porque, pô, tá caindo muito feio, cara. Da primeira vez que caiu, que ficou 6 temporadas, caiu, não foi tão feio porque tava competitivo, mas da outra vez, cara, foi muito esculacho. Não, foi demais. O campeonato inteiro é muito cheio. Dessa vez, o título, assim, simbólico pra nós é permanência, cara, porque entra mais dinheiro, entendeu? Consegue contratar mais, chama de jogadores. Melhor, né? Contratar melhor é diferente, é outra coisa. Mas é questão de ficar na Premier League, cara. Cara, eu não entendo, cara. Sei lá, os caras botam pra gente os 5 primeiros jogos. Vamos pegar Tottenham, Manchester United, Liverpool. Porque aí tem um jogo com o Sunderland e um com o Norwich, né? Depois já pega o Manchester City, cara. Tipo, você já fica ferrado no início, velho. Por que não pode ser Sunderland, Leeds, Brentford, Fulham e mais alguém? Porque, pra pontuar bem, né? Cara, porra, cara é sacana, cara. Mas ao mesmo tempo, né? Se o time tá num campeonato é pra jogar com qualquer um, né? Essa que é a verdade. Se tá no campeonato tem que jogar qualquer um. Mas é estranho esses regulamentos, porque a gente sabe que esses times têm mais condições, né? Os caras têm 2 times, pô. Você vê o banco de reserva dos caras, dá um titular de um time, né? Pra um outro time pra jogar o campeonato. Mas então você perguntou assim dessa questão de induzir o outro a torcer. Eu acho que eu botaria a pessoa pra acompanhar, né? Mas se não gostar, tudo bem, né? Sai de casa, mas vai procurar outra coisa pra fazer na vida. Mas é um pouco disso. Da hora, mano. Cara, é isso, mano. Muito obrigado por você ter colado aqui e a gente ter batido esse papo. Vamos manter essa amizade aí, porque esse ano tem Premier League pra gente acompanhar junto. Tem Premier League. Tô pensando em fazer umas lives também aí. Temos o nosso YouTube, Burnley Brasil também. Temos lá um YouTube lá e tal. Temos que dar uma movimentada também. Dá pra fazer algumas coisas aí, alguns pré-jogos assim, tal, umas coisinhas aí. E divulgar mais, né? Desse sentido assim, que apesar de ter muita gente que acompanha futebol assim, mas tem muita gente que também não sabe, né?
Não sabe, assim. Achei engraçado aquele carinha lá que fala, é máfia, já viu? Aquele carinha, ele tem um YouTube lá que tá transmitindo o jogo da Finlândia, parece, campeonato assim. Pô, bate 3 mil pessoas, cara, vendo. É gente pra caramba pra ver um jogo desse. Finlândia, Gente pô. pra caramba, é Pô, verdade. gente pra caramba, cara. Entendeu? Isso é verdade. Um monte de gente apostou nele que é bem verdade, mas tudo certo. A gente sabe, né, que a maioria é por isso. Mas, cara, eu fiquei muito feliz em te receber aqui. Obrigado pela sua simpatia em aceitar o convite. E esse espaço também, ele é para isso, né? É para divulgar. Trouxe recentemente um cara que ele gosta de trem, ele é especializado em trem, ele é ficcionado em trem, então ele fala muito de trem. E eu sou muito curioso, então eu trago as pessoas aqui porque eu sou curioso, quero ouvir as histórias, né? E também quero dar espaço, quero dar visibilidade, porque assim como a gente gosta muito de falar que a internet é algo muito prejudicial, né? Tem muita coisa ruim na internet. Só que tem muita coisa boa também na internet. Tem muita coisa boa, cara. Massa. Você e eu, nós somos uma prova disso, de que a gente está fazendo, mostrando para o mundo um gosto pessoal e acabando criando conexão entre as pessoas. E eu gosto de brincar que o final do programa é o lugar de falar do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser, falar algo que eu talvez não perguntei, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? É um bate-papo, então como todo bate-papo, a conversa só vai. E, mais uma vez, obrigado, meu amigo, e fique à vontade. Cara, é assim, eu fico bastante contente dessas coisas assim que vai acontecendo, essas coisas boas, né, da nossa vida. Essa coisa da internet hoje é tudo muito rápido, né? Essa coisa de ficar passando reels assim, tudo rápido, parece que perde o foco nas coisas, assim. Eu, por exemplo, aqui uma gravação aqui, 40 e tantos minutos, pô. É muito bom isso, isso ajuda a concentrar, a gente pensa nas ideias, vai lembrando. É muito legal, essa internet é muito boa, cara, muito boa. Tem todos os viés aí. Por exemplo, uma coisa legal, assim, que eu acho é o Boxing Day, né? Depende, tem hora que você tá na segunda divisão, tem hora que você tá na Premier e tal. Cara, mas acho muito legal o Boxing Day, cara. Porque, tipo, época ali de Natal, tal, você tá em família, aí você vê um jogo. Eu acho legal demais, assim, esse momento, assim, entendeu? Mas fico feliz, cara, fico contente, assim, de poder estar passando informação sobre o clube, né? Mostrando um pouco, assim, uma pequena parte, né, da minha vida, assim, em relação ao Burnley, né? Cara, tem brasileiros que moram lá, cara. Da hora. Tem uma tropa de brasileiros que moram lá, que vão nos jogos. Agora tem o Valverde, né? O Valverde, o Gilmar. Mas tem uma galera que moram lá, vão no pub, cara. Teve um jogo que o Burnley classificou pra Premier, né? Cara, os jogadores vão para o pub junto com os torcedores, cara. Imagina isso, cara. Muito massa, velho. Só na Inglaterra mesmo que você existe. Cara, os caras saem do jogo, vão lá, tomam um banheiro de gelo lá, não sei o quê. Depois os caras vão pro pub comemorar com os torcedores. Cara, massa demais, velho. É outro mundo, né, mano? Isso no Brasil é inimaginável. É inimaginável, cara. Assim, tem hora que eu até fico comentando com o Fernando, parece que é uma realidade paralela, cara. Como assim? Tem os caras que moram lá, estão vivendo lá e tal. Eu entendo que tudo é uma questão de momento, de tempo, mas, pô, uma hora a gente pisa lá, entendeu? Não tá muito distante disso, não. Cara, eu fico bastante feliz, assim, bastante contente de estar, assim, não sou o único torcedor, tá? Tem várias pessoas aqui que torcem, assim. Eu basicamente sou o torcedor que tá ali criando o conteúdo, mas temos várias pessoas, assim, que estão ali comentando, estão ali acompanhando ali os nossos conteúdos. Eu nunca ia imaginar, tipo assim, um João Castelo Branco marcando a página no conteúdo dele. Tipo, cara, muito legal isso, cara. Muito legal. Às vezes pode parecer mínimo, mas essas menções, assim, nas transmissões, pessoal aqui do Burger Brasil, isso aqui, nossa, é muito legal, cara. É muito legal na hora que o pessoal comenta, assim, entendeu? Ainda tem uma cultura antiga aí dos caras ter uma visão negativa, assim, do clube, que não sei o quê. Mas, cara, eu fico um pouco triste com isso, porque, em primeiro lugar, as pessoas têm que cuidar da própria vida, né? Assim, falando de forma bem rústica, assim, bem grossa. Mas, ao mesmo tempo, o futebol, você não torce pro time só por vitória, cara, entendeu? Porque se fosse assim, o Norwich não teria mais torcedor, o Vasco não teria mais torcedor, o Coritiba não teria mais torcedor, Santa Cruz não teria mais torcedor, filho. Aqui em Cuiabá, eu sempre acompanho os jogos do Misto. O Misto não teria mais torcedor, entendeu? Que é tradicionalzão, então, né? Tradicionalzão, cara. Eu gosto demais de ir lá no Presidente Dutra ver jogo lá. Eu gosto de estádio raiz, assim, você senta naquela bancada de concreto, assim. Agora. Você é torcedor do Misto? Sou. Tenho uma camisa do Misto aqui também. Eu tenho uma história com o Cuiabá, né? Que eu não sei se você sabe, mas o jogo do acesso pra Série B foi Atlético
Cuiabá, eu tava lá no Florestão. Cara, acho muito legal isso aí, porque, igual foi pra você, eu desenhava os escudos dos times, assim, né? A minha, tipo, pior que era a 8ª série, cara, 8ª série, 7ª série, eu sempre desenhava, assim. Aí tinha uns times do Amazonas lá, Princesa, o Nacional, aí o Trem do Amapá, o Cametá é do Pará, né? Cametá parece que é do Pará, não lembro agora. Cametá Mas, Cametá. então, eu sempre gostei de saber dessas histórias desses times, assim, e tal. Então, eu fico bastante contente que tenha mais pessoas também que gostam dessas coisas. Sim. E, cara, e parabéns pelo seu trabalho, porque, por exemplo, o que você faz é algo que... Não é que, eu pensei em algo que alguém já fez. Não tem nada a ver isso, mas eu acho muito legal isso, de ter um canal para poder escutar diferentes visões do que as pessoas pensam da vida, do que elas fazem. Acho muito, muito legal isso, cara. Muito massa mesmo. Da hora, mano. Muito obrigado, velho. Até a próxima. Até a próxima, hein? Forte abraço.